Boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor do Cristo estejam com todos nós nessa noite. Possa envolver as nossas mentes, os nossos corações, na razão maior que nos conduz, que nos traz a essa casa de amor, essa casa de luz, a essa casa de Maria de Nazaré. Que possa inspirar a todos nessa noite, em todos os momentos, diante do seu caminhar na vida, diante de nossas experiências, de nossas vivências, como foi a leitura preparatória da noite. E que, aliás, praticamente eu só vou falar boa noite e pronto, porque a palestra toda já foi o exórdio. Então é isso que nos traz. E o tema que nós preparamos para a noite de hoje, ele diz o seguinte: o tema é escolhas na vida. Como você vê. Então, antes de nós começarmos, a primeira coisa é, eu já vou lançar uma pergunta e quem puder responder, responda. Se ele responder mentalmente, eu consigo ler. Tem muita gente aqui do meu lado que vai cochichar, não se preocupe com isso. Então, como você vê as suas escolhas? O que são escolhas na nossa jornada? Como nós nos colocamos? Podem responder. Quem quiser responder, fique à vontade. Ninguém vai levar... Bom, na minha época já não tinha mais a palmatória. Ninguém vai levar isso, não. Mas é importante a gente observar. E como a gente se vê nisso? Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, ela é, antes de qualquer coisa, ela é límpida como essa água, cristalina. E é por isso que a fé raciocinada nos permite observar o que está ao nosso entorno. Porque aquela que nos conduz cegamente vai nos levar para quaisquer caminhos, para quaisquer rotas. As nossas escolhas passam a ser nenhuma. Então, quando nós começamos a entender o que é a doutrina dos espíritos, ou traduzindo a sabedoria dos espíritos, o conhecimento dos espíritos, ou do mundo espiritual, ele nos mostra, literalmente, através das obras fundamentais de Kardec, todos esses elementos, nas quais nós, hoje, estamos vivenciando, tentando compreender, tentando estudar, já coexistem há muito tempo. Não é nada novo. Não é nada que chegou agora. Não é uma doutrina recente. Porque esse conhecimento é parte da vida espiritual, da nossa origem maior. E quando compreendemos que esse processo, tudo isso que rege esse mundo, a extensão, em que o mundo espiritual é o verdadeiro, o sentido maior de tudo aquilo que nos move, nós compreendemos que aquilo que aqui nós vivemos é muito mais do que apenas um reflexo ou uma réplica. A vida material, ou a vida, é uma manifestação humana, na qual o espírito, aqui, diante da materialidade, se faz presente. Na mensagem de leitura nós vimos que é muito mais do que apenas estarmos aqui caminhando. São escolhas. Nós estamos aqui por nossas buscas, conforme aquilo que nós planejamos e conforme aquilo que nos comprometemos. Está vindo aí
Hoje são 24, amanhã, que é a estreia do filme, né? Pronto. Amanhã nós temos aí o lançamento do filme Nosso Lar 2, ou Os Mensageiros. É importantíssimo para que nós possamos ali termos um pincelar de tudo isso. Porque por mais que a tela ou o filme traga o conceito maior, ainda é para nos mostrar, nos alertar, para dizer, olha, o mundo espiritual está aí. É real, é latente. Joseph Kleber, um dos benfeitores, certa vez ele, durante um encontro, ele disse o seguinte: vocês não estão aqui de férias. Então veja o teor disso, o quanto reflete em cada um de nós diante da nossa responsabilidade, diante das nossas escolhas, diante dos momentos em que aqui nos colocamos e que pode fazer a diferença ou não. Basta eu virar para o outro lado. Ah, mas eu não escolhi passar a vida que eu estou aqui. Será? Será? Ou será que algum de nós, ou nós tivemos o seguinte: eu vou passar um tempo lá, encarnado, até eu saber o que eu vou fazer depois. Quando eu voltar no mundo espiritual, eu decido. Aí eu venho para cá. Será que é assim tão simples? Eu vou nascer lá no Pernambuco, que tem Tamandaré, quais são as outras praias? Frevo e tudo mais, porque é um povo acolhedor, é muito vibrante. Ótimo, maravilhoso. Eu sou goiano, adoro Pernambuco, já estou aqui há mais de 8 anos e não tenho intenção nenhuma de voltar. E digo a vocês, será que é assim que as coisas funcionam? Será que lá no meu planejamento reencarnatório, na minha ficha anamnésica, aquela que está ali, todo o desembaraçar das minhas existências anteriores, tudo aquilo que nós fizemos, aí eu vou pegar o nosso amigo de novo, que eu me atrapalho no seu nome. Arnaldo. Será que o meu reencontro com o seu Arnaldo foi ao acaso? Será que em outro momento, quantas vezes eu cortei a cabeça dele? Quantas vezes, por ter sentimento, nossa, ele é um cara. Olha lá, tá vendo? Já foi o dedo. Quantas vezes, em momentos anteriores, estando do lado, vendo o seu Arnaldo, rapaz, o que ele faz que ele consegue? Não, eu vou tomar esse negócio dele. Vou lá, armo uma arapuca para ele, né? Como diz lá em Goiás, armo uma arapuca na estrada, um caminho ermo, e aí a gente arranda, como é que chama? Grelha as terras dele. Quantas vezes isso pode ter acontecido? Quantas vezes nós usamos esses artifícios? Então, a nossa ficha anamnésica, que é aquela que traz as minhas necessidades reencarnatórias, não, eu vou voltar, porque eu vou encontrar com o Sr. Arnaldo, eu vou me redimir com ele, eu quero realmente fazer o bem com ele. Eu quero poder recompensar. Eu quero poder reparar aquilo que eu fiz. E aí, sim, são diversas situações que nós vamos trazendo no nosso amor. E a gente não sabe por que determinadas situações, que nós convivemos com pessoas que temos muito mais afinidade, que nem são do nosso meio, mas que nos trazem mais segurança, que nos dão essa firmeza. Quantas pessoas amigas que nós temos na nossa vida e que ao longo dos meus 64 anos para 65, quantas pessoas eu convivi e que foram importantes na minha vida, que através de uma palavra, de um momento, de uma presença, de um silêncio,
fizeram a diferença diante de muitas escolhas que nós, muitas vezes, teríamos sucumbido. Então, quando o nosso planejamento reencarnatório se faz, e aqui, na matéria, a necessidade do esquecimento não é à toa. Não é à toa. E assim mesmo ainda tem pessoas que buscam, o que eu fui na outra vida? Melhor não querer ir atrás. Porque se há uma coisa que é integrante, parte da misericórdia divina, pelo amor que é todo a presença junto de nós, é o esquecimento. A necessidade, porque o nosso corpo, ao adentrarmos, como dizia o meu amigo de outras épocas, Henrique Rodrigues, tive a oportunidade de conviver, trabalhar com ele, escritor espírita, físico, professor de engenharia, que desencarnou. Um dos livros dele, que chama Ciência do Espírito, em que ele diz, quando estamos enterrados na carne, nossas limitações são inúmeras. Porque não temos consciência de nós, mas temos as nossas tendências. Só isso já seria o bastante, o necessário para nós nos observarmos diante de momentos, de escolhas, de situações do nosso dia a dia, em que fica muito latente às vezes. Ele caiu o fio. E diante das escolhas, nós tomamos decisões irreparáveis. Então, quando nós vamos observar na nossa jornada, no nosso caminhar, que tudo que está no nosso âmbito, como disse a nossa irmã Nunes Órbio, aquilo que está à nossa volta é parte do nosso relacionamento, da nossa convivência, da nossa necessidade. Cada pessoa tem um peso, uma relevância, uma importância na nossa jornada, porque são através das nossas sombras que nós vamos percebendo as nossas necessidades. Todos nós temos as sombras. É inevitável. Nem inevitável. E aí eu vou reproduzir uma fala de Haroldo Dutra, que diz o seguinte: quando, no lançamento do livro Nosso Lar, em 1940 e pouco, o umbral estava lotado. Lotado. E era algo assim. Eu li esse livro, eu tinha 10 anos. Porque eu queria entender o que acontecia, do que eu via, do como eu convivia. E aí foi quando eu comentei com a minha avó, que eu fui criado por ela, e que eu vi as pessoas em volta delas, tinha tipo uma bolha transparente. E alguns espíritos que estavam presentes nessa época, eu os via como se cada bolha tivesse, como se fosse um ambiente diferente. Porque eles estavam ali, que alguns que estavam dentro de um lodo, outros dentro de um lamaçal, outros envolvidos com plantas torcendo, fumaça, então era muito diferente. E aí eu fui comentar com ela, que era a pessoa que eu tinha referência, né? E aí ela falou assim, esse livro aqui. Aí eu fui ler o livro Nosso Lar, um livrinho já, que era antigo, capa azul. Aí ele tinha assim, Nosso Lar, tinha um arco, umas escadas e tal. Era um livro da época. E aí lá, quando eu comecei a ler, chegou na parte do umbral, em que André Luiz narrava aquilo tudo, o livro fez toda a diferença para me entender o que acontecia. Aí logo em seguida, os livros que tinha em casa, era Leon Denis, Ernesto Rosano, Camille Flammarion, eram os livros que eu tinha para estudar. E aí tem lá, Depois da Morte, A Crise da Morte. Livros que hoje poucas pessoas têm acesso e conhecem com profundidade. E aí aquela situação que cada espírito vivia é o seu tônus mental.
É a realidade que ele está envolvido, entrelaçado. É como ele se percebe. Então, como Haroldo Dutra disse, que na época do lançamento do livro Nosso Lar, o umbral estava lotado, e hoje, o umbral esvaziou. Nós vimos nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, principalmente essa lançada em 27 de novembro de 2021, no Rumo ao Mundo de Regeneração, o trabalho da espiritualidade em remover do umbral inferior, de uma dessas camadas, porque são 3 níveis, toda essa colônia de espíritos, removidos inteiros, cidade das sombras e tudo mais, onde estão sendo já reconduzidos para um outro propósito, para poderem serem coadjuvantes numa preparação para o desenvolvimento de um outro mundo em estado primitivo. E que eles serão esses interlocutores. Aí hoje, 2023 para 2024, o umbral está vazio. E o mundo que nós estamos vivendo, esses 8 bilhões de espíritos encarnados, nós somos esses espíritos que estamos aqui na densidade, que ainda travamos esse processo do progresso do nosso mundo, pelas nossas necessidades. Então vejamos que nós não estamos aqui porque somos exclusivos. Nós vimos na leitura preparatória que nós temos as nossas densidades, e trabalhá-las é que nos permite alçar o voo. Voo do progresso intelectual, do seu avanço moral, para alcançar a maturidade espiritual. Então a densidade do sofrimento do mundo ainda está presente, porque ainda nós carregamos conosco essas densidades. Claro que já mudamos muito. Claro que diante de muitos aspectos, o mundo já melhorou. Temos aí, conforme o 3º capítulo do Livro dos Espíritos, as leis morais, onde o progresso nos permite um avanço, melhoria da saúde, da qualidade de vida e tudo mais, necessário sim para a nossa jornada de vida. Mas será que é só isso? E onde fica o meu lado espiritual nesse processo? Precisamos observar o que está nessa aderência das nossas escolhas, nessa jornada, nesse caminhar, e que diante de muitos aspectos, como eu me coloco nesse processo, no que eu estou sintonizado, no que eu estou me colocando, qual é a faixa vibratória que eu me coloco nela, no que eu estou sintonizado nisso. Porque nós temos 2 coisas que precisam entender. Para o espírita, principalmente para o trabalhador espírita ou médium, o estudo é primordial para o seu desenvolvimento. Para todos nós. O conhecimento, conheça a verdade e ela vos libertará. Conheça a ti mesmo. Para que você possa, dessa forma, reconhecendo as minhas sementes. Nossa, essa dor no pé, o que é? Está doendo, é normal doer. A dor é um sinal. Aí você vai ver, tem uma pedra. Tire a pedra. Faça a sua autocirurgia. Então, nesse processo em que nós estamos colocando, entender que existe uma coisa que é a nossa faixa vibratória. Aquilo que eu me sintonizo. Aquilo que eu me coloco. Aquilo que nesse momento eu estou assimilado, ou no que eu estou me associando mentalmente, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, pelas minhas emoções, por tudo aquilo que a minha mente, através dessa frequência, dessas ondas fluídicas e psíquicas, eu me sintonizo. E outra é o nosso padrão vibratório. Aqueles
que quando criança eu os via, e depois mais tarde eu não os via mais dentro da bolha, eles ficavam andando pelas ruas, da forma como eles estavam. Às vezes eu tinha, para sair de casa, eu esperava alguém sair, porque eu não tinha medo. Mas era algo que às vezes era desconfortável. Os espíritos estarem ali, a rua cheia, decapitados, faltando braço, faltando perna, dilacerados, da forma como eles desencarnaram. Eles estavam numa faixa vibratória, nas quais eles estavam, naquele momento, envolvidos. Então eu entendo que aquilo que acontecia era o que eles estavam, naquele momento, envolvidos pelos sentimentos que traziam. De dor, de mágoa, de ódio, de raiva, de tudo aquilo que os aprisionava naquela forma mental. Aquilo que os conduzia era a forma mental na qual eles estavam. Quando a gente fala de padrão vibratório, é aquilo na qual eu me coloco. É onde eu estou mais frequentemente estacionário nela. A nossa faixa vibratória, ela vai oscilar. Ela vai fazer isso. Durante o dia, a gente acorda bem. Aí eu vou tomar um café, o café em cima da hora, faltando 5 minutos para pegar o carro que vai passar, derrama o café na blusa. Meu Deus do céu, aí você se desarvora. Perde o carro, chega atrasado, né? Se fosse na minha época de trabalho, chegava lá, o Marlúcio sabe disso, tirava o cartão de ponto da chapeira para ir falar com o supervisor. Aí pronto, já tinha todo um transtorno. A pessoa já saía totalmente desarvorada, ou seja, oscilou. É normal, todos nós passamos por isso. A questão é, como eu faço para sair dessa baixa vibratória, dessa faixa que eu oscilei e que caiu a minha vibração, e me mantenho numa faixa mais elevada, elevando para estar em sintonia com o meu padrão vibratório. Então tudo isso é parte das nossas escolhas. Se nós, diante daquele momento, fico me alimentando mentalmente, rapaz, eu vi o Arnaldo, eu não queria nem ter contato com o Arnaldo, mas aí eu passei por ele, mas não tem jeito, eu não sei o que acontece. Aí olha como eu já desvio, eu estou indo para um trabalho, encontro uma pessoa que eu tenho uma indisposição que eu não sei o que foi, e eu não quero encontrar. Aí, então, veja, a nossa vigilância, o nosso processo é contínuo. O Dr. Ricardo Stein, ele diz o seguinte, e muitas vezes ele orienta as pessoas que estão no processo de assistência espiritual. É muito fácil a gente saber no que nós estamos sintonizados, onde a nossa faixa vibratória está nesse momento. Basta você perceber o que você está sentindo agora. Qual é o sentimento, a emoção que te move nesse momento? É só você fechar os olhos e sentir. E aí você vai perceber no que você está sintonizado. E durante o dia nós podemos fazer esse exercício. Continuamente. Para que nós não venhamos a declinar o nosso padrão vibratório. Que é a nossa assinatura vibracional no universo. Não existe outra pessoa no universo com o padrão vibratório do seu Arnaldo. Não existe outro como Marlúcia, como Regina e como qualquer um aqui. Por quê? Porque as nossas experiências passadas, vividas, nos traz em nós todo esse contexto que vai moldando a nossa faixa vibratória, o nosso padrão vibratório. Tudo aquilo que o seu Arnaldo viveu nas outras vidas, em outras experiências, em outras encarnações, é uma experiência dele e traz com ele, sobre esse momento, o seu inconsciente. E nesse inconsciente, muitas vezes, quantas vezes o senhor chegou em algum local que parece que teve a sensação que conhece aquele lugar?
encontra pessoas, nossa, eu já tive aqui, sua fisionomia não me é estranha. Então são as nossas memórias inconscientes que ficam ali, vão ganhando forma, vão trazendo. E muitas vezes a gente tem uma alegria quando chega no local que não tem nem comparação. E nunca estive naquele lugar. Então são situações que nós precisamos perceber. Então, por mais que nós tenhamos e façamos as nossas escolhas, precisamos estar cientes e conscientes do que nós estamos realmente buscando. E aí entra a pergunta: como você vê? Como você vê as suas escolhas? Como você sente que esse seu processo reencarnatório está ali trazendo o que realmente você intencionou? É uma pergunta difícil. Nós não temos como responder. Mas nós podemos sim, através dessas observações, reconhecer se estamos alinhados ou não. E diante desse processo, da nossa vivência atual, é que nós podemos perceber a nossa vida de relação, como diz a mensagem. Tudo que está à nossa volta é conteúdo de experiência para que nós possamos, através desses processos, ir nos reeducando, reparando, reconhecendo. Quando nós estudamos e que os Espíritos nos trazem um esclarecimento de uma das leis divinas, a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, nós vamos perceber, e através dos estudos, por exemplo, que os devas, os hindus, a medicina, né, os chineses, os orientais, que entendem esse processo como a lei do karma, ou essa roda de samsara, que nós ficamos presos num ciclo, num looping. Eu estou fazendo, aí tem que reparar, faço reparo, e eu não saio desse processo, porque eu mudo o copo de lugar, para não quebrar, mas quando eu viro, eu quebro o outro. Aí eu tenho que repor esse copo. Aí eu vou e coloco ele em outro lugar da mesa. Só que no momento que eu vou tirar esse daqui, ele cai de novo. Aí eu tenho que comprar outro copo para repor. Então nós ficamos nesse processo de refazer, reparar. Refazer, reparar. Refazer, reparar. E só há um caminho para isso. Para sairmos desse ciclo, para sairmos desse contexto que parece que se torna um loop infinito. E não é. É através da renovação. Quando compreendemos que nós somos as nossas escolhas, que ninguém está aqui para pagar nada. Nenhum momento. O entendimento que muitas vezes, outrora, ouvimos até em algumas falas de irmãos espíritas, que a nossa reencarnação é para nós pagarmos as dívidas, na realidade é uma reparação. Pagar é quando você está ali, é obrigado. Você vem pela obrigação, não tendo consciência do que você precisa reparar. Veja o quanto a lei divina, o amor de Deus, através da misericórdia, que proporciona a reencarnação como uma opção, como uma escolha, para que nós possamos, através da nossa convivência, os laços de família, os laços consanguíneos, da convivência familiar, da nossa vida de relação, irmos pontualmente renovando as nossas atitudes, reeducando o nosso ser, para repararmos escolhas mal definidas. Aí nós vemos pessoas que chegam
fala assim, olha, eu fui num local e a pessoa disse que eu fui a rainha do Egito. Eu fui um rei muito rico. E hoje? E hoje? Então é prova literal da misericórdia de Deus, que nos coloca agora de rei do Egito, de Senhor, para sermos servos hoje. Mesmo assim a pessoa não percebe. Vive naquela ilusão, aquela coisa, porque eu fui. E a gente não compreende que essas escolhas do passado nos conduzem hoje nas dores que nós trazemos. Através das dores é que nós vamos, literalmente, curar a nossa essência. A dor, o sofrimento. Quando nós não compreendemos o mecanismo que ela age, nós ficamos presos como essa bolha, remoendo esse processo continuamente e desencarnamos nisso, sem ao menos perceber. Quando você menos espera, não está no livro dos Espíritos. A vida, como conhecemos, é uma fração perante a eternidade. E quando a gente se coloca diante de determinadas posições, de determinados conceitos, se você olhar mais profundamente para dentro, você vai perceber que ali está exatamente o reflexo da sua ficha. Se observarmos as nossas tendências, nossas inclinações, aquele âmbito daquilo que a gente se coloca, nós trazemos ainda muito latente. No livro de Robson Pinheiro, chama Tambores de Angola, Ângelo Inácio, que faz esse caminhar para mostrar ali toda a trajetória de Erasmino e as suas situações atuais diante de um processo obsessivo, de subjugação, de alta tecnologia obsessiva, empenhada e usada para esse processo. Nós vemos que muitas das vezes os tormentos que carregamos são nossos, que abrimos a porta para que isso crie aderência. Quando nós oramos, como Jesus dizia, orai e vigiai. Quando fostes orar, vá para o teu templo. O que é o teu templo? É seu interior, consigo mesmo. Como disse a nossa irmã, conecte o seu Wi-Fi. Você não precisa de intermediário. Mas nós ainda achamos que somos autossuficientes. E começamos a divagar pela vida como diz José Kleber, como quem está de férias, que não quer compromisso com nada. Quando menos espera, foi-se. Aí é uma foi-se dupla, né? Foi-se, morreu, foi-se para o outro lado. E aí quando depara com a realidade, vai encontrar tudo isso aqui eu comprometi a fazer, e o que você fez? Nada. E ainda saímos daqui, muitas vezes, comprometidos muito mais ainda com coisas que às vezes não estavam nem no nosso campo. E quando nós percebemos, e é preciso se observar, eu sempre tive uma certa, digamos assim, uma certa indiferença com relação, né? Uma certa repulsa com relação à questão de bebida. Nunca gostei. Então, nunca bebi, nunca fumei, mas era algo que
quando eu via bebida, aquilo me causava uma repulsa. E lá em casa não se bebia, né? Então, sim, eu venho de filhos portugueses e italianos, né? Meus pais foram naturalizados. Então tinha muito, lá em casa tinha vinho, que era algo assim, coisa que eles tomavam entre eles, mas nunca na nossa frente quando crianças. Então eu sempre tive isso. Quando foi mais recentemente, agora, meados de outubro para novembro, aí um dos benfeitores, assim, vou te mostrar uma coisa. Aí nós fomos. Eu fui entender por que eu, nesse momento, tenho tanta repulsa pela questão da bebida. Em outras épocas, a extravagância, o exagero, as atrocidades causadas por mim diante da bebida, nas quais eu também levei outros a esse processo, não foi coisa pequena, não. Vamos invadir ali, pegar tudo e não vou deixar ninguém vivo. Era mais ou menos assim. Movidos. Aí a gente vem com um processo de reeducação e que nos permite. Então, assim, você vê, olha aquilo, você não entende. Eu nem questionei, mas eu sempre fui indiferente a isso. Nunca me trouxe nenhum tipo de intenção ou de, digamos assim, de curiosidade. Mas é algo que quando eu sentia aquilo, dentro de mim fazia. Aí, olha, a gente fica num estado completamente. E aí, cada uma daquelas pessoas que isso aconteceu, houve também uma necessidade de reajustamento, aquelas que eu conduzi, aquelas que eu estimulei, aquelas que eu propositadamente alimentei a bebida para que ele entrasse num processo e pudesse buscar o que eu queria. Então veja, como diz a Lula, nós somos ninguém está aqui de bondade, de bonzinho. Quem são os cristãos que nas arenas, né? Quem são aqueles que nas arenas gritavam, faziam negativo para queimar, matar, esquartejar os cristãos? Nós. Daí a razão que ainda essa densidade que nos envolve ainda é muito latente. Por que nós temos tanta afinidade e sentimos, às vezes, os desconfortos? Porque ainda o nosso padrão vibratório não conseguiu se desvencilhar disso, mas ainda estamos numa condição melhor do que éramos antes. Mas as faixas vibratórias mais densas ainda nos impressionam. E é importante que a gente, no nosso exercício diário, e tem uma frase que eu sempre uso, e que a nossa irmã colocou aqui também, e quem assiste os meus programas, as minhas lives, todo o material que eu tenho lá, né, são vídeos de estudo, de palestras, de tudo, né, são mais de 400, eu sempre coloco no final. Você se questionar o que Jesus faria. É onde nós vemos se nós estamos alinhados ou no campo de desvio. E aí, para nós podermos fazer esse processo e alinhar o que significam essas escolhas, eu vou ler um trecho do Evangelho, no capítulo 15, que diz respeito, fora da caridade não há salvação. Eu vou ler para ser bem fiel ao conteúdo que foi trazido. E começa assim, através das instruções dos Espíritos, do item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque as sombras desse estandarte
eles viverão em paz no céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos e na terra. Está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passei à direita, vós os benditos do meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, para compreenderdes o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. A vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta, frequentemente, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu, pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que, vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertence. Paulo aos apóstolos. Então vejamos que, quando nós queremos nos mover, nós temos tudo à nossa volta que vai refletir em nós. A caridade, como diz aqui, é o ato que nós despretensiosamente, desprendidos, possamos fazer. Quando nós estudamos o livro dos médiuns, está lá, os médiuns, no livro dos Espíritos também, os médiuns são os mais comprometidos. Aquela expressão popular, nós jogamos pedra na cruz, com certeza. Somos esses bem necessitados do aprendizado. E o que nós trazemos e vemos aqui, não basta eu apenas ter a intenção de fazer o bem. É preciso a vontade ativa. Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Beleza. Faz o quê em benefício do outro? Não, mas... Então veja como o Evangelho, o ensinamento do Cristo, nos coloca numa condição que nós precisamos literalmente reconhecer que as nossas escolhas, elas definem realmente o que nós somos. De onde viemos e para onde vamos. E somente assim, tomando consciência de nós, diante dessas escolhas, que possamos, a partir de agora, de hoje, escolher o amor, a caridade, a benevolência, a moderação, a paciência, a mansuetude, a prática da fraternidade, que são esses os caminhos. Quando Jesus coloca lá, amai
ao próximo como a si mesmo. Ele não coloca, ame você para depois amar o outro. Não, ame ao próximo como você mesmo. Reconheça aquilo que você tem de bom. E aquilo que você quer receber do outro, dê, estenda a sua mão. Que a sua mão esquerda não saiba o que dá à direita, significa que o nosso julgamento não interfira na nossa ação doadora, na nossa atitude do bem. Como que os cristãos eram liberados das arenas? Fazendo um sinal positivo. E a esquerda representava a morte. Então, o julgamento, que significa o nosso hemisfério esquerdo, significa a nossa racionalidade, que você não fique racional. Não precisa nada, não. Olha, camisa novinha, eu não tenho uma camiseta dessa, rapaz. Ainda mais do São Paulo. Eu sou Corinthians. Mas tudo bem. Então, veja, fazermos o bem é estender a mão sem olhar a quem, compreendendo o ensinamento de Jesus. São essas escolhas que nós precisamos estar alinhados. São esses os nossos processos para que nós, de alguma forma, ao desencarnarmos, pelo menos possamos fazer brilhar a luz, essa centelha divina que existe em cada um de nós, mas que ela seja mais intensa, não seja opaca, obscura, que ela possa brilhar. Nós nascemos para ser felizes. Reencarnamos para sermos felizes, para encontrar um caminho de felicidade. Vivendo o amor, a prática da comunhão, seja na coletividade, seja no nosso propósito em família, onde quer que nós estejamos. O amor, ele é infinito. O amor é o laço que nos une perante toda a eternidade. Que Jesus nos abençoe e que essa noite tenhamos todos uma noite de muita paz, muita harmonia em nossos lares. Que assim seja.